lá, hoje vamos começar outras coisas. Séries de Newton. São ditas a gente vai fazer uma construção mais pós-Newton, mas o fato, aparentemente, o fato histórico, assim, existe um livro de cálculo escrito pelo Newton, quando ele tinha uns 23 anos, uma coisa assim. Eu falei isso, né? Estava tendo uma epidemia, ele estava lá no confinamento, lá no campo, e ele... O livro chama O Método das Fluxões e das Séries Infinitas. Ele escreveu em latim. Depois que ele morreu, foi publicado uma tradução inglesa. Você vai achar ele em inglês. Eu não sei se tem D, mas talvez tenha um V na frente, não sei. Method of Fluxions. Acho que é Infinite. É alguma coisa assim. Você acha na internet, facilmente. E é isso, ele escreveu... Eu não sei se existe o original em latim. A primeira vez que eu vi foi uma tradução francesa da tradução inglesa, que foi publicada depois que o Newton morreu. E ali é meio claro assim, porque as pessoas falam da polêmica do Newton com Leibniz sobre quem teria inventado o cálculo. Eu não sei nem se o Newton reivindicava ter inventado o cálculo, porque nesse livro ele se refere... Fluxão para ele é a derivada. Ele meio que se refere à derivada como algo já existente. Ele não para dizer muito o que é derivada. A grande ideia dele, que ele apresenta nesse livro, né, é uma maneira de calcular. E ele diz isso literalmente, logo no começo do livro, que uma coisa relativamente recente era a expansão de um número, a representação de um número como uma soma infinita, potências de 10. Né? E ele se diz meio surpreso que ninguém ainda tenha pensado em fazer a mesma coisa. Ele não usa esse vocabulário assim, mas para expressões algébricas. E ele sai metendo bronca. Ele pega... Acho que o primeiro exemplo dele é basicamente 1 sobre 1 mais x2, não exatamente, acho que ele faz A2 sobre A2 mais x2, uma coisa assim, que ele não... Que a gente olha isso aqui, poxa, isso aqui é uma PG, né? Quer dizer, isso aqui é 1 sobre 1 menos x2, então isso daqui vai ser 1 menos x2 mais x4 menos x6 mais... Mas ele olha para isso aqui como um quociente de 2 polinômios, faz a divisão e obtém essa série. Ele não faz nenhuma menção ao fato de que isso aqui só converge para x entre menos 1 e 1. Taca lá. Depois ele pega uma coisa também, tipo raiz de A2 mais x2, e usa... aparentemente, um algoritmo que eu aprendi quando tinha 10 anos. A gente aprendia que é hoje a 6ª série, né, a tirar raiz quadrada, de números inteiros. Né? Tem um negócio, você pega, separa em pontinhos, tira, divide pelo dobro da raiz, eu esqueci. Mas, e ele também vai lá e tira a série desse negócio, escreve esse negócio. Então, a ideia dele era a seguinte, basicamente, traduzindo em linguagem de hoje, é que você tem... Assim como você tem um número A,
e você escreve como, quer dizer, um A0, A1, A2, etc., né? Que é o somatório de n igual a zero a infinito de AN 1/10 elevado a n, ele diz, isso daqui também a gente vai escrever assim, como um somatório de n igual a zero a infinito, só que para cada x, isso aqui vai ser um AN x elevado a n. E carteia esse negócio assim, pá. Isso sempre vai funcionar, calcula lá uns casos e tal, mostra, eu consigo calcular sempre. E a grande coisa para ele, que também é algo que, na hora que a gente for verificar, não é tão simples assim, é que isso daqui, ele sabia derivar polinômios. Então, ele diz, a partir daqui, eu consigo fazer f' de x igual a somatório de n igual a 1 a infinito de n a n x elevado a n menos 1. Deriva termo a termo, como se fosse um polinômio, só que agora um polinômio com infinitas parcelas. E se eu quiser uma primitiva, né, integral de f de x dx, eu integro também. Né? Isso aqui vai ser um certo, sei lá, uma constante mais somatório de n igual a zero a infinito de AN x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Essa função aqui, usando esse método. Então, ele introduz isso como uma maneira de calcular derivadas integrais e resolver problemas envolvendo derivadas integrais. Assim como quando a gente introduz a numeração de posição, a numeração de posição é conveniente, você consegue somar, né, mesmo multiplicar, dividir já é um pouco mais chato, mas usando a numeração de posição. Quer dizer, ela permite a gente representar um número por uma sequência de algarismos. No caso do número real, aproximar truncando. E, considerando os números truncados, você consegue operar, fazer somas, multiplicações dessa maneira. Aliás, eu uma vez tive que ler um livro que chamava A História Universal dos Algarismos, e o cara comenta que até o final do século XIX ainda havia uma certa disputa. Tinha uns caras que faziam as contas no ábaco e encaravam esse negócio aqui. Isso vamos ver, não passou a ser de uso corrente para fazer contas assim tão facilmente. E aí o Newton diz, bom, mas isso aqui resolve o meu problema de calcular derivadas integrais. Há até quem diga, exagerando um pouco, que o Newton não sabia calcular derivada. De certa forma, sim, quer dizer, ele podia pegar e dizer, o quociente de dois polinômios eu derivo pela regra do quociente. Mas para integrar já seria mais difícil. Então, funções que hoje, para a gente, vamos dizer, que não tem uma primitiva em termos de funções simples, quando você expande em série, você sempre pode integrar termo a termo. E isso passou a ser de uso relativamente corrente. Assim, quando tinha que resolver um problema de equações diferenciais, você ia procurar uma função desconhecida, que é uma coisa um pouco mais complicada do que calcular uma integral, é muito comum você escreve a sua função como uma série, joga lá a derivada e tal, e o problema de calcular a função, em vez de envolver derivadas integrais e tal, passa a ser um problema de encontrar a expressão desses ANs, que muitas vezes é dada
por uma fórmula de recorrência. Então, você tem o A0. Tipicamente, quando é uma equação de segunda ordem, quer dizer, uma coisa assim, imagina assim, você tem f duas linhas de x mais alfa f' de x mais beta f de x, sei lá, igual a g de x. Então, a sua f, você diz, ó, a minha f vai ser dada assim, eu não sei quem são esses caras. Aí você joga aqui, esse alfa e beta sendo constantes é mais simples, mas eles poderiam também depender de x e ser dados por séries conhecidas. Do alfa e do beta você conheceria. E g também. Aí você joga aqui e, nesse caso, tipicamente, você vai ter uma expressão que vai tirar o an mais 2 como vamos dizer, alguma função de an mais 1 e an. Mais ou menos o que acontece numa situação assim, que faz um certo sentido, porque significa que se você conhecer o A0 e o A1, você tem o A2. Aí com o A1 e o A2 você tem o A3. E por aí você vai. Fisicamente, significa também o seguinte, ó, você tem uma equação que você tem, de certa forma, a aceleração em função da posição e da velocidade. E para resolver essa equação, você precisa minimamente ter a posição inicial e a velocidade inicial. Ora, a posição inicial seria fazer x igual a 0 aqui, e fazendo x igual a 0 aqui, você tem o A0. Está claro aqui? E a derivada seria fazer x igual a 0 aqui. Então, a velocidade inicial, você faz x igual a 0 aqui, e você tem o A1. Então, se você tem o A1 e o A0, quer dizer, a posição inicial e a velocidade inicial, você resolve o problema. Não estou dizendo que é simples, mas é uma maneira bastante corrente de trabalhar. O interessante é que o Newton simplesmente carteou isso e foi. Essa questão, particularmente, de observar que, dada essa série aqui, não necessariamente isso converge para todo x, deixou ali e explicar isso melhor levou uns 150 anos, pelo menos, um pouco mais, depois dessa primeira ideia do Newton. E isso ficou associado ao nome do Taylor, porque uma das maneiras maneira razoável de você chegar a essas séries é você fazer aquela aproximação que a gente fez com a derivada, a primeira derivada, o polinômio de Taylor. O Taylor veio depois do Newton. Então, uma das maneiras razoáveis é você fazer a aproximação pelo polinômio de Taylor e depois provar que, em certas situações, você pode fazer o n tender a infinito e aquilo vai funcionar. Então, é meio isso que a gente vai fazer, mas vamos dizer, pelo menos por a gente saber onde a gente está pisando e em nome da verdade histórica. Geralmente, quando a gente ensina um negócio, a gente dá uma volta, simplifica e passa por cima do... Um exemplo típico é o produto escalar e o produto vetorial, que surgiram dos quaternions do Hamilton, que estava generalizando os números complexos. E a gente faz aquilo sem falar em números complexos nem nada. Então, tem um problema que a gente vai abordar já desde o começo. Não sei se eu encaro ele. Talvez o problema, assim, vamos dizer assim, do ponto de vista do Newton, a ideia seria a seguinte: você dá uma sequência AN e você constrói a partir dela
uma f de x igual a somatório de n igual a 0 a infinito de AN x elevado a n. Às vezes, faz sentido para a gente, em vez de pensar que o x igual a 0, a gente fazer uma coisa assim, g de x igual a somatório de n igual a 0 a infinito de AN x menos A, vou botar aqui x0. Significa que aqui você parte do zero, aqui você parte do x0. Pensando fisicamente, se o seu instante inicial é zero, você pensa assim. Se o seu instante inicial é x0, você pensa assim. Porque a posição no tempo zero aqui, você faz o x igual a zero e você tem o a zero. A posição no tempo x0, aqui você faz x igual a x0 e você tem o a zero. A mesma coisa com a velocidade. Então, dependendo da situação, você pode fazer uma coisa assim. Mas você sempre pode dizer, eu vou chamar isso aqui de y e fazer as contas do mesmo jeito. Tem uma questão, aqui o enunciado está meio enganoso, né? Eu não estou perguntando para onde que ela converge, estou perguntando quais são os x que eu posso colocar aqui de maneira que essa soma exista. É uma questão que já no exemplo 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 mais x, podia ter posto 1 sobre 1 menos x, seria mais simples. Mas 1 sobre 1 mais x2 é muito interessante, porque isso é 1 mais x2 mais x4, menos x2, né? Mais x4 menos x6. E é interessante porque isso daqui está definido para todo x. E isso daqui só para x entre menos 1 e 1. Então, já é um alerta de que isso daqui tem alguns problemas, né? Oi. Eu estudei PG no começo desse curso. Eu estudei e não esqueci. Aí eu olhei para cá, e pensei assim, a soma da PG, de razão Q, né? Soma infinita com Q, módulo de Q menor que 1, eu sei que 1 sobre 1 menos Q é igual a 1 mais Q2, mais Q3, mais etc. E aí eu olhei para aqui e pensei, opa, isso aqui é 1 sobre 1 menos Q com Q igual a menos x2. Aí joguei ali. Como eu falei, não foi assim que o Newton fez. Ele pegou e dividiu os polinômios. Tá legal? Aqui meio para nós agora, saber a soma da PG é uma coisa fundamental. Tão fundamental como semelhanças de triângulos, teorema de Pitágoras, derivada, teorema fundamental do cálculo. A soma da PG está no ranking, sei lá, top 10 da matemática básica. Mas tem essa questão aqui. E tem o poder da PG é muito forte, né? Se eu não me engano, eu não sei se tem que fazer uma revisãozinha de séries, né? Talvez uma primeira coisa assim. A gente tem a PG, é a série que a gente sabe somar.
né? Então, vamos pensar assim. Então, revisão de séries. Se Q, módulo de Q menor que 1, então, somatório de n igual a zero a infinito de Q elevado a n é igual a 1 sobre 1 menos Q. Tá legal? Preciso refazer. Vocês refazem em casa. Isso aqui é o básico, assim, primeiro. Depois, sei lá, o que a gente sabe? 2. Agora, com a integral a gente sabe o seguinte, né? Que se... Bom, aqui a gente pode também dizer que se módulo de Q maior ou igual a 1, fica que somatório de Q elevado a n igual a zero infinito, não converge. Se n for menos 1, fica lá oscilando. Se n for um negativo menor que menos 1, oscila, mas menos infinito, vai para menos infinito, mais infinito. Se for maior que 1, vai para mais infinito. Então não converge. Agora tem uma outra coisa interessante, é que a gente sabe que se alfa for maior que 1, então o somatório de n igual a 1 a infinito de 1 sobre n elevado a alfa é finito. Num primeiro momento, a gente fez isso para alfa igual a 2, mas a gente sabe lidar com isso por causa da integral, né? Integral de 1 até infinito, de 1 sobre x elevado a alfa, nesse caso daqui, dx, esse cara daqui tem uma primitiva, né? Quer dizer, isso aqui é igual à integral. Para usar a fórmula direto, né? X a menos alfa dx. Então, você tem uma primitiva aqui, vamos supor aqui, bom, alfa maior que 1, né? Isso daqui, você pode fazer assim, você tem uma primitiva que é x elevado a 1 menos alfa sobre 1 menos alfa. Tá certo aqui? Se você derivar isso daqui, dá esse daqui, né? Como alfa é maior que 1, quer dizer, diferente de 1, isso aqui não zera. E, principalmente, como alfa é maior que 1, esse expoente aqui é negativo. Então, isso daqui tem que ser lido assim, né? Esse é o limite quando A tende a infinito de x elevado a 1 menos alfa sobre 1 menos alfa, de 1 até A. E aí, quando eu boto o A grande aqui, esse expoente é negativo, isso aqui vai para zero. E quando eu faço 1, eu tenho 1 sobre 1 menos alfa aqui, né? Menos 1, isso aqui é igual a 1 sobre alfa menos 1. Tem alguém conferindo minhas contas aqui? Faço de cabeça. Tá? Então, essa integral é... Oi. Como é que eu... Daqui para cá? Isso aqui, ó, quando... Isso aqui vai ser A elevado a 1 menos alfa menos 1 sobre
A elevado a 1 menos alfa sobre 1 menos alfa, menos 1 sobre 1 menos alfa. Né? Como alfa é maior que 1, esse expoente é negativo. O A está ficando grande, esse daqui, esse cara daqui é 1 sobre 1 menos alfa, vezes 1 sobre A elevado a alfa menos 1. Isso é positivo, o A tende para infinito, isso aqui tende a zero. E aí, eu só troco a posição do alfa com 1 aqui e dá isso. E essa integral, com alfa maior que 1, é uma função que tem uma cara assim. Então, como essa integral é finita, você pega aqui tem 1, 1, 2, isso aqui é o 1 sobre 2 elevado a alfa. Então, aqui você tem 1 sobre 2 elevado a alfa, aqui você tem 1. Então, esse aqui é o primeiro termo da série, que é 1. O segundo termo da série vai ser 1 sobre 2 elevado a alfa, é essa área aqui. O terceiro, você vem aqui no 3. E aqui é 1 sobre 3 elevado a alfa. Você tem isso assim. E aí, como essa área daqui para cá é finita, essa soma de 2 até infinito é finita, você soma mais 1, a soma é finita. Então, se você tivesse alfa menor do que 1, daria a mesma coisa, só que 1 menos alfa agora seria positivo. E aí isso iria para infinito. Tá? Então, para alfa maior que 1, essa área seria infinita. Aí você faz a comparação, posso... Estou atropelando, não sei. Já deu para entender essa parte daqui? Quer dizer, com alfa maior que 1, somatório de 1 sobre n elevado a alfa é finito. Se tiver alguém morrendo afogado, sabe que a pessoa que está morrendo afogada, ela não faz assim, né? Você tem que perceber porque a pessoa está lá. Então, é o caso aqui na sala, em geral. Realmente. Posso prosseguir? Então, aqui, no caso do alfa menor que 1, vai dar tudo isso, só que essa integral aqui vai dar infinito. E aí você, automaticamente, tem isso assim, né? Aqui o 1, você desloca tudo para cá, o 1 está aqui, 1 sobre 2 elevado a alfa está aqui, 1 sobre 3 elevado a alfa está aqui. Então, essa soma infinita está acima da área que já é infinita. Então, vai dar infinito. Então, a moral da história aqui é que vale isso e vale alfa maior ou igual a 1 implica somatório de n igual a 1 infinito de 1 sobre n elevado a alfa igual a infinito. Eu omiti o caso alfa igual a 1 porque dá o logaritmo. Não é essa primitiva. Mas aí você pode dizer, logaritmo vai para o infinito. Mas como a gente definiu o logaritmo pela integral, então simplesmente o caso alfa igual a 1, isso aqui é 1 sobre x, a integral é o logaritmo, mas não é que o logaritmo a gente sabe que é infinito, a gente sabe que o somatório de 1 sobre n é infinito. Então, a gente fez isso. Então, aqui vale, a gente sabe que com alfa maior ou igual a 1, essa soma aqui é infinita. E, bom... Hã? Não, menor ou igual.
Então, esses dois são os casos assim, tipicamente, quando você vai olhar uma série, você olha por comparação. Mas, quer dizer, tipicamente agora a gente faz, né, 3. Se vamos dizer, AN maior ou igual que BN maior ou igual a 0. Isso daqui, quer dizer, eu vou fazer a soma dos ANs e a soma dos BNs. Uma coisa bem clara para ter na cabeça, né? Se essa soma vai ser finita ou infinita, só depende do que acontece com as parcelas depois de 1 milhão elevado a 1 milhão. Porque até 1 milhão elevado a 1 milhão é uma quantidade finita de parcelas, sempre vai dar finito. Não importa se essa soma vai ser maior do que, sei lá, a distância da Terra até os confins do universo, qualquer coisa assim, vai ser finito. Tá? Então, importa sempre daqui para frente, ou dali para frente. Então, eu vou supor que isso daqui é para todo n maior ou igual, maior com certo n0. Então, a partir daqui, eu sei o seguinte, né? Então, a gente tem duas coisas que podem acontecer aqui, né? Se somatório de n igual a 0, a 1, até infinito, de Bn for infinito, a soma dos AN está acima. Então, somatório de n igual a 0 a infinito de AN igual a infinito. E se somatório de n igual a 0 a infinito dos AN for finito, então a soma dos BN também é finita. Na verdade, tem uma... Isso aqui começa a ser... Vamos dizer, essa aqui é a única que a gente calcula mesmo. Né? Essa aqui a gente calcula o limite. A gente tem a fórmula, né? Se a gente faz somatório de n igual a 0 até nzão de q elevado a n, isso aqui é q elevado a n mais 1 menos 1 sobre q menos 1. Decorei essa fórmula, talvez vocês tenham decorado a fórmula da soma da PG. Então, tem isso aqui, né? Isso aqui é igual a 1 sobre 1 menos q, mais ou menos q elevado a n mais 1. N mais 1 sobre 1 menos q. Então, se o q é menor que 1, isso aqui é a parte que está paradinha. Se o q é menor do que 1, isso aqui vai para 0. Então, a gente prova efetivamente, a gente tem aqui um limite dado. Aqui, nenhum desses a gente tem limite. A gente ocasionalmente sabe que somatório de 1 sobre n2 é π2 sobre 6, alguma coisa assim, uma outra, mas aqui a gente só está dizendo que essa soma existe por causa das propriedades dos números reais. Basicamente, né, o que garante isso aqui é a propriedade do supremo. Porque o que acontece aqui? Dizer que essa soma é limitada, na verdade, é dizer que existe, né, somatório de n igual a 0 a infinito. Tá? Suponha n maior ou igual a 0 para todo n. Dizer que isso é finito é dizer que existe um número tal que somatório de n igual a 0 até qualquer n, de usar n,
é menor que esse número. Então, as somas parciais estão limitadas. Aliás, eu não parei para rediscutir isso, mas a questão de somar infinitas parcelas depende de uma definição. Então, a definição de soma infinita é o seguinte: você tem uma sequência n, você faz as somas parciais, isso daqui você chama de Sn, e a soma é o limite dessas Sns, se esse limite existir. Tá? Então, quando os AN são positivos, essa sequência dos Sn é uma sequência crescente. Então, você tem aqui o S0, S1, S2, o A1 está aqui, o A2 está aqui e tal, e você tem o M aqui. Então, você começa a somar e você sabe que você não vai passar do M. Então, o conjunto dessas somas parciais aqui tem um supremo, né? S é o sup do conjunto dos SNs. Tá? Você tem a sequência das somas parciais e elas estão lá. Se os ANs forem sempre maiores do que zero, sempre tem algum AN maior que zero, não é um número finito, então você está sempre avançando um pouco mais. Você nunca vai chegar no S. Mas o S é o supremo desse conjunto aqui. Tá? Daqui para frente, vamos dizer, tem uma semi-reta aqui, o primeiro ponto da semi-reta é o S também. Tá? Então, o que garante a existência desse limite aqui e desses limites aqui é a propriedade suprema. Tá? Estamos tranquilos? Depois, bom, a gente tem... O que mais que a gente sabe? Bom, tem um tipo de série com termos não todos positivos que a gente sabe somar, que é a série alternada decrescente. Quer dizer, se você tiver o seguinte, né, AN mais 1 menor ou igual, vamos dizer, 0, menor ou igual que a n mais 1, menor ou igual que a n, para todo n. Vamos botar assim, maior, né? Porque se algum cara for 0, significa que com essa hipótese aqui vai ser todo mundo 0. Então, os caras estão decrescendo em tamanho. Então, limite, quando n tende para infinito, de AN igual a 0. Então, você tem uma série uma sequência de termos que decrescem para 0. Então, isso aqui implica, vou botar aqui para baixo, implica que somatório de n igual a 0 a infinito de menos 1 elevado a n converge. É aquela assim que você tem, você começa assim, está aqui do 0, aí você vem até o A0, aí o A1 é menor, aí você bota o A1 aqui, aí depois você bota o A2 aqui, depois você vai ter que botar o A3 aqui, e aí você nota que você vai fazendo as somas parciais de ordem ímpar, e elas vão subindo. E as de ordem par, elas vão descendo. E como a distância entre elas é sempre menor do que o próximo termo que você vai somar, essa distância está tendendo a 0. Então, essa sequência aqui tem um limite aqui, a outra tem um limite aqui, os dois limites têm que ser iguais.
Então, a gente sabe, esse é um caso assim, de série já de termos que não são todos positivos, que a gente sabe somar. E ele é importante porque ele é muito delicado, né? A gente sabe também que numa situação assim, na verdade, qualquer situação em que a série seja o que a gente diz condicionalmente convergente, esse negócio aqui depende fundamentalmente da ordem como você soma. Então, que a gente fez essa brincadeira, né? Você tem aqui os termos de ordem par são positivos e os de ordem ímpar são negativos. A soma dos termos de ordem par é infinita e a soma dos termos de ordem ímpar é infinita também. Infinita negativa. Então, você pode escolher um número qualquer. Pode pegar aqui 0. Escolher um número qualquer aqui, menos 17π. E aí você diz, bom, vou fazer essa série agora convergir para cá, só trocando a ordem. Então, eu pego o primeiro termo negativo, o segundo termo negativo e tal, o terceiro, até a hora que eu chego aqui e o próximo que eu somo passa aqui. Então, eu vim até a primeira passagem somando os negativos até passar aqui. Agora eu começo a somar os positivos. O primeiro positivo é o maior de todos, então com certeza já vai passar para cá. Aí eu volto a somar os negativos, até passar daqui. Em seguida eu volto a somar os positivos, até passar daqui. Tá? E aí eu fico oscilando aqui e repara que a cada passagem, né, eu vou... vamos dizer, eu tenho aqui um positivo. Na primeira vez, eu pego o primeiro positivo. Então, eu passo um tanto aqui. Do último negativo para o primeiro positivo, passo um tanto aqui. Mas, aos poucos, eu vou consumindo todos os termos positivos e negativos que eu tenho até uma certa ordem. De maneira que, uma vez que eu passei aqui com o negativo, o próximo positivo que eu tenho para somar já é muito pequenininho. De maneira que agora, ou ele passa de primeiro, ou ele passa um pouco, mas na melhor das hipóteses, né, eu vou passar só até esse número, menos o primeiro positivo que eu tinha para somar, que já é pequeno. Depois eu vou passar para cá só, no máximo, o tamanho do primeiro negativo que eu tenho para somar. E esses caras estão diminuindo. Então, eu vou ficando cada vez mais próximo disso daqui. Essa é a ideia. Então, vamos dizer assim, mais qualquer que seja A, chama assim S, podemos rearranjar os termos da série e fazê-la convergir a. Resolvi usar um português Portugal. Eu estou dizendo que todos os termos são positivos e para cada termo que eu pegar, o próximo é menor ou igual do que ele. Então, estão diminuindo de tamanho. Oi. Sim, aqui... assim, está certo. Né? Vou botar essa ressalva aqui. Se somatório de n igual a 0 é infinito, diz a n,
foi infinito. Bom, essa ressalva foi importante, né? Porque, claro, podia ser que a soma dos meus ANs já fosse finita, e aí eu não tinha como, eu não podia mais garantir que eu ia passar daqui. Então, se eu pegar uma sequência AN com limite zero, aqui, decrescente com limite zero, essa soma sempre vai ser convergente. Mas se, além disso, a soma dos ANs for infinita, então eu posso reordenar para isso acontecer. É bom ter um fiscal assim que fica lá me corrigindo. Na verdade, isso aqui nem precisa... Bom, essa parte daqui, toda vez que eu tiver uma série que converge e os módulos dos ANs tiver soma infinita, então isso aqui vai acontecer. Tá? Eu não preciso ter uma situação que eles são decrescentes. Imagina só que você tem uma série com termos positivos, negativos, você vai somando, 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 e aquilo converge. Só que, se você esquecer os sinais, botar tudo, só o módulo, a soma é infinita. Então, se a soma é infinita, dá mais ou menos para ver assim que os positivos vão ter soma infinita, os negativos também, e vai ser possível fazer isso que eu fiz aqui. Tá? Mas repara, então, que quando você começa a trabalhar com somas infinitas, que os sinais variam, a coisa é mais delicada. No caso dos termos serem todos positivos, a soma sempre é a mesma. E tem na verdade, tem um resultado importante que eu não sei mais se eu já falei nele, que era o critério de Cauchy. Eu acho que eu devo ter mencionado, prometido que ia falar de novo, não sei, de qualquer maneira. Porque, repara, por que esses critérios aqui são importantes? Porque a gente define números dessa maneira. Tá? Geralmente, você resolve um problema, você dá uma sequência de soluções aproximadas, que pode ser uma coisa assim, que a cada passo você soma mais alguma coisa, ou não importa. Mas você dá uma sequência de soluções, que no caso aqui seriam, vamos dizer, as somas parciais. Então, é uma sequência de números. E você não sabe, vamos dizer, você diz, a minha solução é o limite dessa sequência. E é isso que eu sei, é o limite dessa sequência. Só que, na verdade, em geral, você não sabe. Você criou um algoritmo e você acredita que aquele limite daquela sequência vai ser a sua solução. Então, a primeira coisa é você poder garantir que a sua sequência realmente vai convergir para alguma coisa. Certo? Eu estou, sei lá, estou usando o método de Newton lá, uma coisa qualquer para resolver uma equação. Estou gerando um algoritmo para resolver um problema, está me dando uma sequência, eu preciso garantir que aquela sequência converge. E eu não tenho a menor condição, normalmente, de dizer para onde ela converge. Eu não tenho o número que é a solução. Se eu tivesse, eu não estava fazendo a sequência. Né? Como dizia um colega meu que às vezes botava um problema e os alunos vinham perguntar a ele como fazia, ele dizia, se eu soubesse, não perguntava. Então, é mais ou menos assim, você não tem o limite. Então, é fundamental a gente ter critérios como esses aqui, que garantem a existência do limite sem mostrar quem é o limite. Simplesmente você diz, ó, o limite existe. Quem é ele? Ele é o limite dessa sequência. Não, mas como é que eu faço?
Eu te dou talvez um critério, ó, soma até tanto que você vai estar tão perto do limite, vai estar uma distância menor do que, sei lá, 1/1000 do limite. Tá bom para você? Não? Você quer 1/1000? Bom, então vai até o termo de ordem tal. Se você tiver isso, se você tiver a sequência e um critério como esse, tá legal. Então, mas então é crucial você ter critérios que garantam a existência do limite. O primeiro de todos foi esse dizer que toda sequência crescente limitada superiormente tem um limite. É isso que permite a gente enfrentar o paradoxo de Zenon. Ainda não lancei o vídeo, mas a ideia vamos ver o vídeo que está para sair do Zenon, é isso, que o Zenon coloca essa questão. Aí você diz, não, mas quer dizer, diz lá que o Aquiles, vocês conhecem, né? Quer dizer, o Aquiles corre atrás da tartaruga, quando ele chega onde a tartaruga estava, ela já andou. Quando ele chega onde ela andou, já andou mais um pouco e tal, e o Zenon diz, então não alcança nunca. Aí você diz, não, peraí, eu tenho a velocidade do Aquiles, a velocidade da tartaruga, você faz a conta e diz, ó, no tempo tal, alcança. Acabou a discussão. Mas, como dizia o professor Kodama, samurai tem que vencer pela regra do adversário. Não foi isso que o Aquiles... O que o Aquiles colocou é que se você pensar dessa maneira, dividindo o tempo em infinitos tempos, não está mais claro que alcança mesmo. Aí você pode dizer, não, mas olha só, tem a PG aqui. Você faz os tempos, mostra que é uma PG e diz, ó, está aqui a soma da PG, está aquele número lá, e é exatamente o valor que a gente tinha calculado com as velocidades. Mas a soma da PG ser aquilo lá dependeu de uma definição do que é uma soma infinita. E a questão só pode ser resolvida, tá certo? Quando o Zenon coloca essa questão, ele na verdade, está colocando a questão o que é uma soma infinita. Dá para dizer o que é uma soma infinita? Então, a gente tem que ter a definição de limite de sequência para poder dizer, olha, a soma infinita é o limite da sequência das somas parciais. Então, vamos nos colocar de acordo que essa é a definição de soma infinita, e agora, se você calcular lá o tempo que o Aquiles leva para alcançar a tartaruga, usando as velocidades, dá um valor, se você calcular somando a PG, dá o mesmo valor, e aí está resolvido. Né? Porque o que meio fica, vamos dizer, a falácia do Zenon é que sempre a soma de infinitas parcelas positivas seria infinita. Uma vez que você dá uma definição, você pode mostrar que no caso da PG, de razão menor do que 1, você tem uma soma de infinitas parcelas que dá finita. E, nesse caso aqui, você também tem uma soma de infinitas parcelas que dá finita, desde que você tenha a propriedade do supremo. Porque, repara, no caso da PG, se Q for um número racional, você resolve o problema sem sair dos racionais. Você calcula o limite. Aqui você não calcula o limite. Então você precisa, na verdade, você prova que essa soma é limitada e, pela propriedade do supremo, a sua sequência vai ter um limite. E a soma infinita vai existir. Tá? Então, numa situação que não é mais a PG, a existência da soma infinita depende de uma definição e de uma propriedade dos números reais que distingue os reais dos racionais. Isso nesses casos aqui. Agora, nem sempre as sequências que a gente produz para resolver um problema são crescentes. Como nem sempre, quando você vai estar somando uma série, os termos são todos positivos. Então, é preciso ter um critério
que garanta que todas as... vamos dizer, que garanta o seguinte, que se esse critério for satisfeito, então a minha série tem soma, ou a minha sequência tem limite. E esse critério não pode passar por exibir o limite. Está bem claro isso? Quer dizer, a definição de limite diz que fulano de tal é o limite da sequência se tais coisas acontecerem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a sequência tem limite, eu não sei o nome dele, mas tem. E eu vou, na verdade, chamar de fulano de tal esse cara que é o limite dessa sequência. Por exemplo, o π é isso. De alguma maneira, vamos dizer, certo, você pode dar uma definição que não é uma sequência, mas, por exemplo, quando você diz é igual a somatório de n igual a zero, é infinito, de 1 sobre n fatorial, você está dizendo isso, ó. Esta soma infinita existe e eu chamo de esta soma infinita, que eu não sei quem é. Sei, é a soma infinita. Se eu quiser chegar bem pertinho, eu somo até um certo tanto. Bom, então, nós temos um resultado que caiu num teste ou numa prova, não me lembro, que é o teorema de Bolzano-Weierstrass. Então, a questão é... garantir que existe S tal que Sn converge para S sem exibir S. Mostrar que o limite existe, mas eu não posso mostrar o limite. Então, tem um teorema vou escrever assim. São dois S's alemão. Assim, então, é tipo um B, um beta, assim, que é dois S's em alemão. O Bolzano era tcheco, acho. E viveu antes do Weierstrass, mas ele fez, acho que ficou meio desconhecido, depois descobriram que ele tinha também feito esse negócio. E o teorema é o seguinte, ele dá um critério não para que a sequência seja convergente, mas para que ela tenha uma subsequência convergente. É um critério bastante simples. Né? Quer dizer, se existem A e B tais que A menor que Sn, menor que B para todo N, então Sn tem subsequência SNK convergente. Quer dizer, ter uma subsequência convergente, o que é uma subsequência? Né? Você tem aqui vamos dizer, os N's e esse NK é uma função que a cada K associa NK com NK mais 1 maior que NK.
Então, você tem aqui vamos dizer, o S1, S0, S1, S2, S3, S4, etc. E aí você diz, não, esse agora aqui vai ser o meu S... sei lá, N1, esse daqui vai ser o meu SN2, esse daqui vai ser o meu SN3. É meio o seguinte, você joga fora alguns dos caras aqui, deixando uma infinidade sobrando. E aí você pega o primeiro, ele vai ser o seu SN1, o segundo o SN2 e tal, e assim sucessivamente. Tá? E significa realmente que você tem isso, você tem uma função que a cada K associa um NK, né? K está em N, o NK também está em N, mas essa função é crescente. E aí você considera só os SNK. Eu já fiz essa demonstração, mas ela é tão simples, tão bonitinha, que vou fazer de novo. Tá? Eu tenho que... Como é que é a demonstração? Demonstração. Demonstração, vou fazer tipo uma mostração. Você pensa assim, os SN são um pingo que está pingando, um de cada vez. Né? E aí você sabe que tem aqui o A e o B, e eles todos, os pingos, vão cair aqui entre A e B. Aí você pega o ponto médio aqui, chama o A de A0, o B de B0, e aí você pega o ponto médio, A mais B sobre 2, A0 mais B0 sobre 2, e os pingos vão pingar aqui. Como eles vão pingar infinitamente, pode ser que pingue uma infinidade lá de cá e uma infinidade lá de cá, mas de um dos dois lados vai pingar uma infinidade de vezes. Então, você diz, bom, então o primeiro pingo que pingar aqui vai ser o meu A, meu S, N0, sei lá, vamos dizer assim. Tá? Aí você, bom, pingou aqui, tudo bem. Agora você pega o ponto médio aqui. Eu estou supondo agora que vai pingar uma infinidade de vezes aqui. Então você pega o ponto médio, e como vai pingar uma infinidade de vezes aqui, ou vai pingar uma infinidade de vezes aqui, ou uma infinidade de vezes daqui. Então você diz, bom, vai pingar uma infinidade de vezes aqui. Então eu pego aqui, o primeiro cara que pingar aqui vai ser o SN1. Repara que a diferença entre o SN0 e o SN1 é, no máximo, a metade do tamanho B menos A. Agora, já que pingou aqui, você pega o ponto médio aqui e o SN2 vai ser o seguinte, se pingar uma infinidade aqui, eu escolho ele aqui. Se pingar uma infinidade aqui, eu escolho aqui. Então, sei lá, SN2. No máximo, agora 1/4 desse tamanho inicial. E agora o SN2 pingou do lado de cá, eu pego o ponto médio e assim eu vou. Tá? Cada vez eu divido o intervalo em 2 e digo, ó, já que vai pingar uma infinidade de vezes aqui, vai pegar uma infinidade de vezes, de um lado ou do outro. Do que pingar, eu escolho o primeiro cara ali. Oi. Hã? É porque a hipótese é essa aqui, ó. Então vai pingar sempre aqui. Tá? Se não tivesse essa hipótese, aí não, né? Porque podia estar indo para menos infinito, para mais infinito, ou está oscilando entre mais infinito e menos infinito. Mas se ficar limitado, quer dizer, na verdade, o teorema diz que toda sequência limitada tem uma subsequência convergente. E repara que nesse processo a gente está construindo paralelamente, né, eu não falei, mas vamos dizer, quando eu escolhi o cara aqui, né, eu tenho aqui o A0
B0. Vamos dizer, aqui na verdade, ó, eu escolhi aqui o A1, B1, quando eu fiz assim. Aí, quando eu disse, não, vai pingar uma infinidade de vezes aqui, então esse cara aqui passou a ser o A2 e esse o B2. Quando disse, não, vai pingar uma infinidade de vezes daqui para cá, então esse daqui é o A3, esse é o B3. Então cada vez eu vou pegando um intervalo que está dentro do intervalo anterior e com o comprimento que é 1 sobre 2 elevado a n vezes o comprimento original. Então, a minha sequência, eu vou construindo uma sequência e uma sequência de intervalos encaixantes. Quer dizer, eu vou estar construindo assim, né? Eu vou ter aqui AN, BN, SN. SN, vamos chamar assim, AK, BK, SN, K. Vai ser sempre essa situação. Com AK, com BK menos AK, menor ou igual que B menos A, ou igual, né? Igual a B menos A sobre 2 elevado a K. Tá? E sempre o AK mais 1 maior que o AK, maior ou igual que AK, né? AK mais 1 maior ou igual que AK, BK mais 1 menor ou igual que BK. Então, tem uma sequência de intervalos encaixantes e os meus SNK estão ali dentro. Ora, os ANK vão ter um limite, os BNK vão ter um limite que é o mesmo, e os SNK vão ter esse mesmo limite. Tá legal? Esse também é verdade. Né? Eu me lembro que uma vez, foi no Natal, eu acho que foi essa vez, eu me lembro de ter essa lembrança de estar na graduação e numa véspera de Natal, assim, 8 horas da noite, me deu uma vontade de estudar, sei lá, fiquei pensando e cheguei a esse resultado. Depois eu vi que tinha no livro do Spivak, aí eu passei a gostar muito do livro do Spivak, porque ele pensava da maneira como eu pensava. Mas você espremer bem o cérebro, você consegue perceber que toda sequência de números reais tem sempre uma subsequência crescente, ou, se não tiver, vai ter que ter uma subsequência decrescente. E aí, com isso, você tira esse resultado, porque como a sequência, como tanto a crescente como a decrescente, se existirem, vão estar limitados, então toda sequência tem uma subsequência convergente. Eu gosto de fazer essa demonstração, porque hoje eu gosto mais dela. Ela é mais simples e também dá para você ver que isso vai valer em R2. Em R2, se você tiver uma sequência de pingos pingando aqui no plano, e eu souber que eles pingam dentro de algum quadrado, você pode fazer a mesma coisa. Se eles pingam dentro desse quadrado, você divide o quadrado em 4, e em um dos 4 vai ter que pingar uma infinidade de vezes. Aí você escolhe um cara, esse cara aqui, vai escolher aqui. Aí você divide em 4 e diz, agora vai pingar uma infinidade de vezes num desses 4. E assim você vai. E é a mesma demonstração, que vale em R, em R2 e em Rn. Então, eu acho... Vamos ver. Porque essa aqui não depende tanto da ordem. Né? Embora, no final das contas, você vai dizer, bom, claro, você pode fazer essa demonstração aqui em Rn também, porque você pega na primeira coordenada, você pega a sua sequência, tem 2 coordenadas. Aí você pega a primeira coordenada e, olha, tem uma subsequência com a primeira coordenada convergente. Aí você pega uma subsequência dessa subsequência com a segunda coordenada convergente, também vai dar. Bom, em resumo, temos esse resultado aqui.
Tá? Oi. Como que o teorema quer? Ainda não responde, porque ele só está garantindo a existência de uma subsequência. Mas, em muitas situações, o primeiro passo para resolver o problema é construir uma sequência que deveria resolver o problema, mas ela não converge. Mas se ela for limitada, ela tem uma subsequência que converge, então você garante que existe uma sequência que converge para uma solução do seu problema. Frequentemente funciona assim. Entendeu? Aí você é meio assim, você mata a cobra, mas não mostra o pau. Quer dizer, você garante que existe uma sequência que converge para uma solução, mas você não sabe produzir essa sequência. Que é mais ou menos isso aqui, né? Eu tenho uma sequência, ela é limitada, e eu sei que ela tem uma subsequência convergente, mas como é que eu... Porque para eu transformar isso num algoritmo, eu teria que saber que o pingo pinga infinitas vezes aqui ou ali. Pode não ser tão simples assim. Mas ele é um resultado muito importante, ele garante, pelo menos, a existência da subsequência. Um resultado mais forte, que é um resultado C e somente C, que diz, olha, a sequência tem uma subsequência C e somente C, essa condição é satisfeita, é o critério de Cauchy. Deixa eu escrever aqui. Critério de Cauchy. É engraçado porque o Cauchy, acho que não conhecia o Bolzano, não sei, deve ser mais ou menos na mesma época, mas o Weierstrass vem depois do Cauchy. Mas uma maneira boa de demonstrar o critério de Cauchy é usar o teorema de Bolzano-Weierstrass. O critério de Cauchy é o seguinte, Sn é convergente C e só C. Convergente aqui, né, significa existe S, tal que para todo epsilon maior que zero, vamos dizer assim, por melhor que eu enxergue, a partir de um certo ponto, eu penso que o Sn é igual ao S. O critério de Cauchy é o seguinte, para todo epsilon maior que zero, existe o n epsilon, tal que por melhor que eu enxergue, eu vejo todos os pontos a partir de n epsilon como se fossem o mesmo. Entendeu? Assim, aqui eu sou obrigado a dar esse cara. Aqui eu não dou o cara, mas eu digo, se esses caras, eu não conseguir distinguir eles a partir de um... Por melhor que eu enxergue, a partir de um certo ponto eu não sei mais quem é quem, então vai ter que ter um limite. Esse critério assim, seco... Bom, por que ele vai ser importante? É porque ele vai garantir que se eu tiver... Ele vai garantir o seguinte corolário. Somatório de n igual a zero a infinito, de módulo de AN finito,
implica tá? Quer dizer, se você tiver uma série com termos que têm sinais variados, se fôssemos complexos, os sinais são uma coisa ainda muito binária, né? Mas se for já em R2, você tem infinitas direções, né? Também vai valer isso. Mas aqui é isso. Você não precisa, você pode esquecer o sinal, pega só os módulos, se a soma dos módulos der finita, a série vai convergir. E isso é super poderoso, por quê? Porque estudar uma série de termos positivos, a gente estuda comparando com alguma das que a gente conhece. Né? PG, 1 sobre n elevado a coisa e tal. Então, você sabe garantir quando é que uma série de termos positivos tem soma finita. E aí você sabe que, se esse for finito, essa soma existe. E pode acontecer dessa soma aqui existir com isso aqui sendo infinito. Tá? Por exemplo, você pegar 1 sobre n, somatório de 1 sobre n é infinito. Mas se você somar 1 menos meio, mais 1/3, menos 1/4, mais 1/5, menos 1/6, dá finito. Então, você tem os termos menos 1 elevado a n sobre n, tem soma finita, mas os módulos têm soma infinita. Mas repara que é exatamente aquele caso em que, se você mexer na ordem, pode dar qualquer coisa. Então, na verdade, se acontecer dessa soma aqui convergir com essa soma aqui ser infinita, sempre nós vamos estar naquela situação em que você pode rearranjar e obter qualquer número. É chamado uma série condicionalmente convergente, quer dizer que você tem os números, você pode somar, mas você tem que somar naquela ordem que está ali, porque se você mudar, pode dar outra coisa. Está obscuro o enunciado? O quê? O que foi? NM. Aqui significa o seguinte, porque aqui eu pego um N maior que N epsilon e comparo ele com o S, que é o limite que eu apresentei. Aqui eu não tenho limite. Mas o que eu preciso garantir é que, a partir de um certo N epsilon, eu posso pegar quaisquer dois caras. Tá, o N epsilon pode ser 1000. Aí o N pode ser 1001 e o M pode ser 1 milhão elevado a 1 milhão e 1. Tá? Eles podem estar muito longe um do outro, mas não importa, eles estão todos parecidos. Mas a grande consequência é essa daqui. E essa consequência é isso. Se esse negócio aqui for finito, você pode somar como você quiser. Entendeu? Você pode, por exemplo, pegar os termos de ordem par, primeiro somar, depois os de ordem ímpar, somar, depois somar o resultado, vai dar a mesma coisa. Você pode pegar os pares, depois pegar os múltiplos de 3 que não são pares, os múltiplos de 5 que não são múltiplos de 2 nem de 3, pegar todo o crivo de Eratóstenes e dividir em infinitas sequências e somar cada uma delas e depois somar os resultados, vai dar a mesma coisa. Tá? Não é nem, entendeu? É mais do que reordenar. É mais do que... Porque reordenar, você pressupõe assim, que você dá uma misturada, mas você vai andando e termina tudo. Quando você diz, não, eu vou somar primeiro os pares, significa que quando você começa a somar os pares, você não acaba nunca. Né? Então, vamos dizer, você tem uma outra maneira de pensar. Às vezes você pode fazer uma série dupla.
Por exemplo, quando você tem uma série com dois índices, uma soma com dois índices, como é que você soma? Imagina assim, você tem aqui, ó, números aqui assim, 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 na horizontal, na vertical. Você soma primeiro esses e depois soma tudo, você soma primeiro na vertical, depois soma tudo, você sai somando assim. Tem infinitas maneiras naturais de somar aqui. Se você garantir que a soma dos módulos é finita em alguma ordenação, sempre vai dar a mesma coisa. Se em alguma ordenação der finita, mas a soma dos módulos, mas em outra ordenação der diferente, então já era. Hã? Não, tudo bem, você vai somar os pares, depois você vai somar os ímpares, depois você vai somar os dois resultados. Eu estou dizendo assim, você vai somar todo mundo, não vai pegar uma subsequência, você vai somar todos os termos. Só que você pode escolher a maneira, você pode rearranjar, mudar a ordem, agrupar, né? Pode fazer o que você quiser, que sempre vai dar certo. Então, isso Então, o critério de Cauchy, a importância dele está muito nisso daqui. Que horas são? 2h50? Não, aqui eu estou dizendo que para todo epsilon existe um n epsilon. Né? Então, significa que quando você pega 1 sobre n, existe um epsilon, tal que para todo n epsilon vão existir nm maiores que n epsilon, tal que essa soma aqui vai ser maior que epsilon. Tá? Como o somatório de 1 sobre n vai dar infinito, isso não é difícil, porque se vai dar infinito, você pode começar a somar em qualquer lugar que você queira, que vai dar infinito, porque o que ficou para trás é finito. Entendeu? Então... Não, estou dizendo, se você pegar, vamos dizer, o somatório de 1 sobre n, é isso que você está querendo? Então, o somatório de 1 sobre n é infinito. Tá? A gente já sabe. Não, porque o critério de Cauchy é para mostrar que converge. Né? Como não converge... Sim, mas como ela não converge, o critério de Cauchy, na verdade, ó, como ela tem termos positivos, para mostrar que ela converge, você tem que mostrar que ela converge. Tá certo? Tem que mostrar que a soma é finita. Né? Porque esses caras aqui têm termos positivos. O interessante aqui é mostrar com essa daqui o contra-exemplo, um exemplo em que isso daqui não é satisfeito, mas isso é. Se você botar menos 1 elevado a n sobre n, essa daqui converge. Mas a soma dos módulos não converge. Então pode acontecer a soma dos módulos não convergir e a sequência convergir. O que eu estou dizendo é que, pelo que a gente já viu, é uma pequena modificação que a gente já viu, se isso acontecer, quer dizer, se essa soma for finita, for infinita, e isso daqui for convergente, então a gente pode reordenar essa série, pode escolher um número qualquer, entre menos infinito e mais infinito, inclusive, e reordenar essa série de maneira que ela convirja para esse número.
Tá? Oi. Qual? É porque o menos 1 elevado a n, a soma é finita. Aqui tem uma soma. Mas se eu pegar os módulos, é o somatório de 1 sobre n tem soma infinita. Então, ela não satisfaz isso daqui. Mas se não satisfaz, não quer dizer que isso não possa acontecer, porque o critério só diz que se isso acontece, isso acontece. Se isso aqui não acontecer... Né? Então... quando o outro implica no 1 também, você tem que botar a setinha aqui. Quando é C e somente C. Tá? Então, é isso. Mas eu estou chamando a atenção que não está dentro do critério de Cauchy, mas um outro resultado que a gente demonstra é que se esse cara der infinito e esse daqui convergir, então essa convergência aqui é muito frágil. Ela é sensível a mudanças de ordem dos termos. Bom, a demonstração do critério de Cauchy a partir do Bolzano-Weierstrass é basicamente o seguinte: você observa que se uma sequência de Cauchy tiver uma subsequência convergente, a sequência toda converge. Porque é meio assim, os caras da sequência de Cauchy, eles andam todos juntinhos. Tá? Eles andam todos, né? Porque, tá certo? A partir de... Eu dou um epsilon, a partir de um certo n epsilon, eles estão lá. Então, eles estão todos juntinhos. Atirou num, mata todo mundo. Né? Então, é meio isso. Eles vão juntinhos. Se é uma subsequência que converge, o resto todo vai junto. Basicamente, essa é a demonstração. Vou só, sei lá, escrever ela aqui. Então, demonstração do critério de Cauchy. A primeira observação, é que Cauchy implica limitada. Toda sequência de Cauchy é limitada. Por quê? Você dá epsilon igual a 1, por exemplo, epsilon igual a 1. Então, existe um n0 tal que nm maiores que n0 implica Sn menos Sm menor que 1. Isso implica que, para todo n maior que n0, vale... vou botar um assim, né? Para todo n maior que n0, vale Sn menos Sm n0 mais 1 menor que epsilon. Tá? Porque n0 mais 1 é maior que n0. Se n é maior que n0 também, isso aqui é menor que epsilon. Epsilon igual a 1, né? Menor que 1 aqui. Então, isso significa o seguinte, está aqui o Sn0 mais 1, e aqui tem ele tamanho 1, ele menos 1, Sn0 menos 1, Sn0 mais 1, todos os Sns, a partir de N0, vão cair aqui dentro. Então, a partir de N0 mais 1, está todo mundo aqui dentro. E os outros, de S1 ou S0 até Sn0, são em número finito. Se eles são em número finito, eles estão limitados também. Então, a sequência toda está limitada. Segundo passo, então, Cauchy tem subsequência convergente, porque é limitada.
Tá? O Bolzano-Weierstrass, se a sequência de Cauchy é limitada, ela está no Bolzano-Weierstrass, tem uma subsequência convergente. E terceiro, se Cauchy tem subsequência limitada, então Cauchy converge. Tá? Porque tem subsequente, desculpa, convergente aqui, né? Tá? Porque você tem a subsequência SNK e tem aqui S, que é o limite das SNK. E aí, para todo epsilon, existe um K tal que isso daqui está próximo. E os NK estão daqui para frente. Aí, para um outro epsilon, você garante que os outros todos estão próximos desses daqui. Então, eu não vou terminar a demonstração agora, mas são esses os passos. Assim, se você pensar 10 minutos em cada um, você fecha a demonstração.